no God. Stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Você que teve o coração aí preparado pelos louvores, pelo coral, a graça de Deus com certeza atuou nestes momentos e eu tenho certeza que vai continuar atuando através da sua palavra. É de coco, irmão. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, acabamos de ler o relato de um homem que estava paralisado, paralítico, há 38 anos. Mas o tempo não foi suficiente para barrar o poder de Jesus Cristo. E imediatamente, quando Jesus estava diante dele, ele se levantou, ele caminhou, ele moveu-se, pelo poder da palavra que sai da boca de Jesus Cristo. E é crendo no poder da tua palavra que eu, junto com a tua igreja, Senhor, estamos aqui. Pela tua graça, pela tua misericórdia, que através da ação do Espírito Santo do Senhor, manifesta-se, ó Deus, e retira toda a paralisia do nosso egoísmo, das nossas insensibilidades, das nossas hipocrisias, de tudo aquilo que está cheio à natureza humana, e liberta esta noite para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim nós te oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Irmãos,
no continente asiático, existe uma serpente chamada bungarus, e ela possui umas características que a diferem das demais serpentes. E a bungarus, das primeiras características dela, é que ela não se parece com a serpente venenosa. Ela não tem cabeça triangular, a sua cauda não afina bruscamente, os seus olhos, as suas escamas, quem a vê pela primeira vez pensa não se tratar de uma serpente venenosa, aqueles que conhecem. A sua segunda característica é a forma com que ela pica. As suas presas são tão finas e a picada é tão rápida que ela não deixa marca. E uma vez que a pessoa é picada por uma bungarus, ela fica em dúvida, pois não sangra e não deixa marca. E passa um tempo, a pessoa chega à seguinte conclusão: não fui picado. E aí a sua terceira característica, a mais terrível. A pessoa vai desenvolver suas atividades normais, quando de repente, o primeiro efeito do veneno é a paralisação dos membros voluntários. Pés, pernas, braços, cabeça. Fica totalmente paralisado. E o mais interessante, a pessoa fica consciente, vendo e ouvindo tudo ao seu redor, sem poder mover um dedo sequer. E aí vem a segunda ação do veneno, a falência dos órgãos, fígado, rins, coração, até a morte. Por que é que eu estou falando isso? Porque esse texto, ele é perfeito para nós fazermos uma comparação com pessoas que são picadas em sua existência por dois sistemas que agem com veneno parecido da bungarus: o sistema do mundo e o sistema religioso. Este paralítico, à beira do tanque de Betesda, ele é uma vítima destes dois sistemas. Ele foi picado. E ele agora encontra-se à beira de um tanque, esperando que algo aconteça. E o quê? O verso 4 diz que ele esperava que se movesse a água de um tanque. E aí está entre colchetes na sua Bíblia, o versículo 4. Há uma discussão aqui entre os estudiosos do assunto, que diz o seguinte: alguns dizem que isso aqui era verdade, outros dizem que isso aqui era uma lenda, que foi criada porque nem o Antigo, nem o Novo Testamento, nem os atributos, o caráter de Deus, dá respaldo para que ele enviasse um anjo de tempos em tempos para fazer essa proposta em se tornar um lugar como referência de operação do poder de Deus. Algo em que se tornasse meramente religioso. Eu, particularmente, não acredito que isso aqui fosse verdade, que isso aqui foi criado pelo homem para enganar o próprio homem. Não é típico do Deus que é luz e que é verdade. E aí o que é que ele esperava? Que um anjo que descia de certo tempo, agitava a água e o primeiro que entrava era curado. E esse homem, que havia 38 anos, sofria de uma paralisia, que o colocou em um leito
vivia nessa expectativa. E você sabe o que é mais interessante desse texto? É a forma como Jesus se manifesta. O homem não estava esperando por ele. Ele chega. O homem não sabe nem com quem está falando. Ele faz uma pergunta. A resposta do paralítico revela a frustração. E ainda assim Jesus o cura. A graça é inexplicável. Ela pode ser vivida. Sabe por quê? Porque esse Jesus ele é tão maravilhoso que ele age de uma forma particular dentro da necessidade de cada um. E você, por mais que tenha palavras, jamais consegue explicar a graça. Que ela é tão maravilhosa que não existe linguagem humana que possa defini-la. Graça, você vive debaixo dela. E todos aqueles que são alcançados. E o divisor de águas entre esses dois sistemas, o mundo e a religião, é Jesus Cristo. Aquele que está acima de todo nome, ao qual diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até quem não crê, um dia vai estar diante de Jesus dizendo que Ele é o Senhor. Pode ser o maior ateu do mundo, vai ter que se curvar. Não vai ser salvo, mas vai ter que dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E o texto nos revela esse embate entre o Evangelho, o mundo e a religião. Primeira coisa, diz aqui no verso 1, que passadas estas coisas, que coisas? Jesus tinha curado o filho de um oficial e diz que ele sobe para Jerusalém. E o interessante é que havia o que na cidade? Uma festa. Festa é sinônimo de quê para você? Quando você ouve falar em festa, é sinônimo de quê? Alegria, né? Sorriso, descontração. Agora olha como Jesus é único. Ele vai à festa, e no verso 2 diz assim: existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, eram pavilhões enormes. E diz que nestes pavilhões havia uma grande churrasqueira, com muita picanha, muito contrafilé. É isso que diz aqui? Não. Diz aqui no verso 3, que jazia uma multidão de quê? Enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Alguns comentaristas dizem que isso aqui era mais de 5.000 pessoas. Você consegue imaginar esta visão? Porque nós, como seres humanos, somos seletivos. E se tem uma coisa que nos faz arrepiar, é um cenário como esse. Ou por acaso você se dirige a uma festa e fala assim: não, eu estou procurando algum miserável aqui, algum leproso, algum doente, para eu poder conversar com ele. Não, ninguém vai para a festa com esse objetivo. Só que Jesus se dirige a esse pavilhão. Imagine o cheiro deste lugar. A estética deste lugar, a pressão deste lugar, espiritual, psicológica. Mas é para lá que Jesus vai. Eu confesso a vocês, eu não iria. Mas ele foi.
Quando você me procurasse nessa festa, meu amigo, eu ia procurar o lugar mais badalado, o mais alegre. Tudo bem que é uma festa religiosa, mas a cidade se tornava de uma efervescência tremenda. O historiador Flávio Joséfo diz que havia um acréscimo de mais de 500 mil pessoas em Jerusalém. Só que Jesus vai em uma direção contrária aos nossos gostos. Agora, de cara, já nos revela o seguinte: Jesus nos ensina que na vida, enquanto uns se divertem, outros sofrem. Ele não é contra a alegria, nem contra a diversão. Jesus não é estraga-prazer. Ele não é contra nenhuma celebração. Mas essa decisão dele ir ao pavilhão onde jazia essa multidão de cegos, coxos, paralíticos, ele está dizendo o seguinte: olha, a vida é feita de alegria e de dor. Não podemos viver em um extremo ou no outro. Nós transitamos entre os dois ambientes. Com certeza depois ele foi para a festa. Mas o Evangelho é isso. É um trânsito entre este ambiente, porque a nossa existência é como um elevador, uma hora sobe, outra hora desce. E o Evangelho é uma caminhada. Passamos por momentos alegres e tristes. Existe a beleza e o caos, a ordem e a desordem. E o Evangelho não muda diante disso, que é o mais interessante. Ele se mantém inatingível, porque ele está alicerçado não no pregador que vos fala, mas na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho não sou eu, é Jesus Cristo. Você sabe qual é a origem da palavra Evangelho? Quando a Grécia Antiga vinha das suas conquistas, o seu oficial vinha montado em um cavalo branco e fazia o seguinte anúncio na Grécia: conquistamos tal reino. E havia festa na cidade, era a boa nova. O Evangelho é o Cristo que conquista para nós o reino de Deus e traz a salvação para todo aquele que crê. É a boa nova, é a boa notícia. Outra coisa, diz aqui no verso 4 que esses desesperados estavam esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Agora imagine a seguinte tensão. Está todo mundo ali esperando que a água se mova. Vamos imaginar que nesse tanque, de vez em quando, de tempos em tempos, essa água borbulhava lá no fundo e alguém dizia: chegou o anjo! E aí, imagine... Você ri porque não é você que estava lá, deitado há 38 anos, vendo e ouvindo tudo ao seu redor, consciente das coisas, mas sem poder fazer nada. E aí, mais uma vez, ele não consegue. Você conhece alguém assim? O que é que vai desenvolvendo em uma pessoa que há 38 anos está paralítica e espera ficar curada, mas só ver os seus sonhos se desfazendo por uma proposta religiosa
que, em vez de melhorar a sua vida, só piora. Não tem nada engraçado, né? E aí, o verso 5 diz assim: estava ali um homem. Interessante, né? Havia tanta gente, tanto coxo, tanto leproso, tanto cego, tanto paralítico. E a ênfase é sobre um homem. E diz mais, enfermo havia 38 anos. Agora, olha que coisa fantástica. Olha o que esse Cristo nos ensina. O verso 6 diz assim: Jesus, o nome que faz toda a diferença, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Olha que coisa interessante. Você sabe por que a vida deste homem vai mudar? É porque Jesus pousou o seu olhar sobre ele. E nada escapa deste olhar. Quando a graça mira alguém, ela nunca erra. Em Cristo Jesus, nós temos um Deus sensível à dor humana. Ao contrário da religião, olha o que esses miseráveis falam aqui. O verso 10. Por isso disseram aos judeus a que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ninguém ligava para este homem. Mas ao vê-lo andando, eles são incapazes de agradecer a Deus. Eles vão repreendê-lo. A religião é assim. Torna a pessoa insensível, cega para a graça e o amor de Deus. Estes monstros que foram criados pelo sistema religioso, picados pela bungaros, eles agora que estão paralíticos espiritualmente. Eles são incapazes de glorificar a Deus. Eles estão com raiva, porque a lei foi quebrada. Lei esta, na qual eles colocaram acima do próprio Deus. E mais, o verso 6 diz que Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. Agora olha que pergunta que parece ser óbvia. Queres ser curado? Se eu estivesse do lado de Jesus, provavelmente eu diria assim: Jesus, não precisa nem perguntar, é claro que ele quer ser curado. Provavelmente Jesus viraria para mim e diria: será? Você sabe por que Jesus fez essa pergunta? Porque se tem uma coisa que Deus, Ele leva muito em conta, é a nossa verbalização. É nós colocarmos para fora aquilo que nos mata, que nos sufoca e que nos angustia. Preste atenção que ele não vira para Jesus e diz assim: quero. Ele queria ser curado? Queria. Mas olha a resposta dele. O verso diz assim no verso 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, esse Senhor aqui não é porque ele sabe que está diante de Jesus, não. O mesmo texto diz que ele não sabia quem era Jesus. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Observe que ele nem ora. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Você sabe o que é que essa fala dele revela? Você conhece pessoas que quando você encontra com ela,
você não tem a coragem de perguntar como vai, porque você já sabe como vai ser a ladainha. Conhece gente assim? Tem gente que no dia que ele amanhecer bem, ele se mata. Porque ele já fez do problema dele a vida dele. Infelizmente, existem muitas dessas pessoas em igreja. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me deu chupeta quando eu era neném. Por isso que eu sou frustrado assim. Uma vez eu estava numa reunião lá de líderes, na primeira de Campo Grande, que eu acho que é só lá que tem gente assim, nos outros lugares não deve ter não. Aí um irmão se levantou, um diácono, um homem já com muito tempo de igreja, né, que às vezes não significa muito tempo de evangelho. Aí disse assim, não, eu sou revoltado assim, porque fizeram isso e isso comigo. Eu disse, meu irmão, o senhor está aqui há trocentos anos e ainda está revoltado. Ainda traz revolta dentro do seu coração. Que coração duro é esse? Que o evangelho ainda não penetrou. A fala deste paralítico, ela revela muita frustração, muita decepção. Ela traz uma carga pesada demais para carregar. Ele diz, eu não tenho ninguém, quando a água é agitada, vai outro antes de mim, ó vida, ó dor. Aí Jesus, que é objetivo, levanta-te. E sabe por que ele perguntou? Tem gente que necessita e não quer. E tem gente que quer aquilo que não necessita. Tem gente aí que tem que deixar de mentir, mas ele quer uma casa na Ilha do Boi. Tem gente aí que precisa organizar suas dívidas, a forma como gasta o seu dinheiro, mas sabe o que é que ele quer? Mais um cartão de crédito. Tem gente que precisa tomar vergonha na cara e trabalhar, deixar de ser preguiçoso. Mas sabe o que é que ele quer? Uma cama mais confortável. E quando Jesus pergunta aquilo que parece que é óbvio, é porque ele nos revela que o evangelho é objetivo. Queres ser curado? Você sabe qual é a diferença do paralítico para a mulher cirofenícia? Aquela que vai atrás de Jesus e diz, a minha filha está endemoniada. E Jesus diz, olha, eu não vim, eu vim para os judeus. Aí ela diz assim, não, eu já ouvi falar a respeito do seu amor, e eu só saio daqui com o Senhor. Jesus diz assim, ó mulher, grande é a sua fé, pode ir, a sua filha já está liberta. Essa é a diferença. Ela tem objetividade. Ela não tem ladainha. Ela não pega a frustração e transforma em discurso. Ela já vem com um pacote pronto. É disso que eu estou necessitando. O evangelho é objetivo. Lembra-se de Pedro quando ele estava afundando? O que foi que ele disse? Salva-me, Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Imediatamente estendeu o braço e o resgatou. Depois que o repreendeu. Nós geralmente fazemos o contrário, né? A gente dá a paulada primeiro, pô. Aí depois vai estender a mão, o cara já afundou, meu. Já foi. O evangelho é objetividade, porque o nosso Deus é objetivo. Agora olha a proposta do mundo, o que fez com este homem. No verso 14 diz assim, mais tarde,
Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Qual era a causa de ele estar paralítico há 38 anos? Foi o pecado. Aqui não diz que tipo de pecado ele cometeu, mas diz que ele foi seduzido pelo mundo. Ele não resistiu. O veneno da Bungaros fez mais uma vítima, porque o mundo é assim. Você sabia que é possível ser feliz neste mundo, mesmo debaixo de uma maldição? Mas espera aí, que heresia é essa? Mano? Você lembra do texto lá de Lucas, capítulo 16, entre o rico e Lázaro? Você percebe no texto que o rico, ele é a manifestação de todos os nossos desejos? Ele se vestia de linho e púrpura, ostentação. Ele gostava de ostentar-se. Nada contra uma boa roupa, mas ele fez disso a sua vida. Diz que regalava-se todos os dias esplendidamente. Banquetes. Ele exibia para os outros toda a sua opulência. Era feliz assim. Agora, quando ele morreu, foi para onde? Pode falar para o inferno, meu amigo. A gente tem uma dificuldade hoje de falar dessas questões, porque esse evangelho tupiniquim aí que andam pregando, dizendo que Jesus é igual a um supermercado em promoção. Muito cuidado com isso. Na vida só tem dois tipos de pessoas: os salvos e os perdidos. Somente. Não é rico, nem pobre, nem preto, nem branco. No mundo, só existem dois tipos de pessoas: os salvos e os perdidos. E se Jesus não tiver neste negócio, já era, meu. Eu não vim aqui esta noite para dizer que Jesus vai te dar uma casa, abrir porta de emprego, nada disso. Você sabe que Ele tem poder para isso. Agora deixa eu dizer uma coisa: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o Evangelho. E mais, ele foi seduzido também pela proposta religiosa. O verso 4 diz que ele estava esperando que se movesse a água. Olha a diferença da proposta religiosa para Jesus Cristo. Enquanto ele esperava que se movesse a água, olha o que Jesus fez com ele. Verso 9, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. O nosso Deus não move só água, Ele move a vida. Ele move o ser humano. Ele não é um mero agitador de movimentos. Jesus não é uma moda. Jesus é a eternidade. Moda passa, Jesus nunca. Se você for hoje lá no tanque de Betesda, não tem mais ninguém esperando anjo nenhum. Sabe por quê? Porque um dia Jesus esteve lá. E aonde Jesus passa, você pode ter certeza, toda a esperança é centrada nele. Não precisamos de intermediários, de mais ninguém. Outra coisa, diz aqui que eles esperavam o mover da água, porquanto o anjo descia em certo tempo. Ainda que isso fosse verdade, esse anjo era limitado, porque ele descia em certo tempo, era necessário ele descer várias vezes. Jesus só precisou descer uma vez. E quando ele voltar a segunda vez, como disse o irmão aqui, é para buscar a sua igreja. O nosso Deus é mais que suficiente. Jesus apareceu para o paralítico uma vez. Ele é ilimitado em seu poder.
Outra coisa, diz aqui que agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Percebe que a religião tem uma proposta seletiva? Tinha que ser o primeiro. Você sabe uma coisa que eu não concordo? Lá em Salvador eles fizeram essa proposta e eles retiraram dos ônibus. Lá não se chama ônibus seletivo. Quando você está no ponto de ônibus, que passa o seletivo, você sabe o que significa aquele nome seletivo? Olha, não é para qualquer um. É para quem pode pagar mais. De vez em quando eu entro nele, todo sujo de pó de gesso, estou nem aí. Às vezes vou cortar um forrinho de gesso para instalar uma luminária. Ou o dia puxei uns cabos mais sujinhos, estou nem aí, meu amigo. Pode ser seletivo, pode ser de jeito que for. Parou, eu estou entrando. Vai para onde? Vai para Porto Santana, venha. Vai para o terminal, vai para Campo Grande, vai para Jardim Camburi. Esse negócio de seletivo não funciona com Jesus Cristo. A proposta aqui é de seletividade. Percebe? Tem que ser o mais bonito, o mais rápido, o mais inteligente. É assim. O texto diz que Jesus olhou para o último. A seleção de Jesus é o contrário. Ele olhou para o pior, o que não tinha nenhuma condição. Tanta gente ali. E ele curou o paralítico. Não é para dizer que ele não ligava para os outros. Jesus curou tanta gente na Bíblia. Mas para mostrar que a graça de Deus não segue os padrões religiosos e nem do mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Eu e você fazemos. Não, eu não faço não, mas faz. Você quer ver a prova que faz? Eu duvido que você fique à vontade se um mendigo todo fedorento sentar do lado seu num ônibus. Não fica. Não incomoda? Com isso eu não quero dizer que amanhã o primeiro mendigo que você vai ver, você vai dar um abraço, beijar ele. Não, porque o pregador falou lá que não deve fazer acepção de pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: os nossos 5 sentidos não são critérios para uma boa relação. Ou, aliás, não são bons avaliadores. A nossa visão, porque ela é contaminada por nossa natureza humana. A gente só gosta de ver aquilo que é belo, que é harmonioso. Os nossos ouvidos só gostam de ouvir suaves melodias. Quer ver uma coisa irritante? Uma pessoa com a voz de taquara rachada, não tem? É irritante ou não é? A gente não gosta de ouvir. Nós gostamos de tocar naquilo que é macio, sedoso, não gostamos de nada áspero, com calo, feridas. O nosso nariz só quer sentir aromas, não é? Ninguém gosta de CC, mau hálito. É por isso que Jesus veio. Sabe por quê? Quem é cheio de graça, o Cristo cheio de graça, ele caminha na direção dos desgraçados. O Evangelho é isso. É a graça manifestando-se aonde há desgraça. E mais, diz que sarava de qualquer doença que tivesse. Aqui a proposta é apenas de cura física. Jesus está preocupado com a nossa alma. Mais tarde, verso 14, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus vai além do corpo.
porque a proposta dele é de eternidade. Não é só aqui. Aliás, eu preguei aqui, falei, se cremos em Cristo apenas para esta vida, como diz Paulo lá aos Coríntios, somos os mais infelizes dos homens. Sabe por quê? Porque o evangelho é desdobramento eterno. Vai para além do corpo. Vai para além. E para finalizar, diz aqui o texto, no verso 12, perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não chega para ele e fala assim, olha, eu sou Jesus, o Filho do Deus vivo, o único Senhor e Salvador dos homens. Ele não chega com nenhuma pirotecnia, com nenhum fogos de artifício. Ele chega como homem, em uma sutileza avassaladora. Essa forma, essa manifestação de Jesus não tem trovoada, não tem raios, não tem nada. Sabe do que ela é carregada? De amor, graça e misericórdia. Você sabe o que é que Jesus requer de mim e de você? Não é que a gente faça algo grandioso. Não, eu quero fazer uma grande obra. Outro dia um irmão virou para mim e falou assim, não, eu tenho uma preocupação, eu quero deixar uma grande obra. Eu falei, ó, meu irmão, você está falando comigo, primeiro que eu sou baiano, esse negócio de grande obra já me arrepia. Certo? Segunda coisa, Jesus não me chamou para eu realizar uma grande obra, até porque a grande obra foi realizada por Ele. Jesus me chamou para as boas obras. E você sabe o que é uma boa obra? Tem gente que pensa que uma boa obra é construir um templo magnífico. Tem muito maluco aí que pensa assim. Eu vou lhe dizer, apenas dar uns toques aqui a respeito de uma boa obra. Alguém que você nunca viu, não conhece. Lá numa reunião, numa sala de espera, num consultório médico. Seja cortês com ele. Manifeste cordialidade. E isso em nome de Jesus. Isso é uma grande obra, sabia? Lá no trabalho, aquela pessoa que todo mundo detesta, que é o fura-olho, né? Aquele que vive entregando todo mundo quer matar ele. Você chega para ele e fala assim, de uma forma que ele compreenda, dentro da linguagem dele. Você vai transmitindo o evangelho. Para que um dia ele olhe assim e fale assim, poxa, todos aqui me odeiam. Mas esse aí é diferente. Ele me ama. Isso é uma grande obra. Sabe qual é a grande obra? É um dia você está aqui, olha e vê uma pessoa, começa a frequentar aqui, e ela diz assim, não, irmão, o que me atraiu a essa igreja aqui foi que você me falou tanto desse Jesus que me despertou a curiosidade de vir conhecê-lo. Isso é uma grande obra. Sabia disso? E a gente fica às vezes preocupado em realizar grandes projetos. O evangelho é simples, complicado somos nós. E diz que mais tarde Jesus o encontrou no templo. O que é que ele estava fazendo no templo? Ele foi agradecer. Ele nem sabia que tinha sido Jesus, mas de uma coisa ele tinha certeza, foi Deus. E ele foi agradecer. Você sabe qual é o problema de muita gente hoje? É que a graça o alcançou e se manifestou. O problema é que está agradecendo a pessoa errada. Esse é o grande problema. Está agradecendo a pessoa errada.
Nós não esperamos o mover de água, o descer de anjos. Nós esperamos Jesus Cristo. E Ele vai voltar. E quando Ele voltar, é só para quem creu. Amém?